Fala, mulheres, bem-vindas ao podcast mais acolhedor da internet. Eu sou a Aline Tondati. Eu sou a Suzana Reco. E este é mais um episódio do nosso podcast Mulheres que se abraçam. Su, vamos relembrar o pessoal qual o propósito deste podcast. Queremos muito levar para todas as mulheres, né, do Brasil e do mundo todo, muito conhecimento, muito empoderamento e também união. Sororidade, né? Para essas mulheres, né, Aline? Isso, porque conhecimento e união geram poder. Hoje, a história do livro Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes é uma história sobre se doar para ajudar a salvar aqueles que estão se afogando. Já deixem aí a sua curtida, o seu like, entre na nossa página Mulheres que se Abraçam, curtam já antes de iniciar, né, Aline? Para vocês acompanharem tudo que vai estar por vir aí, porque tem muita gente maravilhosa, mulheres incríveis estão aqui hoje. O podcast está recheado de convidadas hoje. Temos 3 convidadas, né? Quem será, né, gente? Então, bora conhecer a história de mais uma mulher extraordinária, Irena Sendlerowa. Acho que é que fala. Eu vou pôr apelido nessas mulheres, porque senão é muito difícil. Geralmente é só a Irena. É, só a Irena. Na Polônia, havia uma menininha chamada Irena, que amava muito seu pai. Certo dia, uma epidemia terrível de tifo eclodiu na cidade onde moravam, Varsóvia. O pai de Irena era um médico corajoso. Ele podia ter se afastado dos doentes, mas para não se arriscar, mas escolheu cuidar deles até que ele mesmo ficou doente. Antes de morrer, ele falou para a filha: Irena, se você vir alguém se afogando, deve mergulhar para salvá-lo. Irena valorizava essas palavras. Quando os judeus começaram a ser perseguidos pelos nazistas, ela ajudou famílias judias a salvar suas crianças. Ela dava nomes cristãos a essas crianças e encontrava famílias cristãs que as acolhiam em segurança. Ela escrevia os nomes reais junto aos nomes em pequenas tiras de papel, que enrolava e escondia em potes de geleia. Depois, enterrava os potes no quintal de um amigo, sob uma árvore enorme. Às vezes, as crianças menores choravam quando Irena os levava embora. Para distrair os guardas nazistas e disfarçar o barulho, Irena treinou um cachorro para latir sob comando. Ela escondeu crianças em sacos, em malas de roupas, caixas e até mesmo em caixões. Em 3 meses, ela salvou 2.500 crianças. Depois da guerra, ela desenterrou os potes de geleia e reuniu muitas crianças com suas famílias. Incrível, hein? Linda história, né? Linda história. Assim como a mulher da história, nossas convidadas se viram imersas em um propósito de salvar outras pessoas. Elas resolveram pular de cabeça em uma linda campanha que tenta trazer mais consciência sobre a importância das mães, amparadas por toda a sociedade, olharem para sua saúde mental. Afinal, quem cuida de quem cuida? As mães passam tanto tempo na função de cuidar dos seus filhos e dos outros também, que esquecem, em muitos momentos, de cuidar de si mesma. Até que um dia, o cansaço se transforma em apatia e aquela tristeza que batia de vez em quando se transforma em um choro compulsivo. O sinal de alerta foi ligado. Já passou da hora dessa mãe cuidar da sua saúde mental. E para falar sobre um assunto tão importante, hoje estamos com convidadas em dose tripla, que a gente já falou, né? Então, a primeira é psicóloga, graduada pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre e doutora em desenvolvimento humano e saúde pela USP, doula de parto e pós-parto, atua como psicóloga clínica nas áreas de perinatalidade, parentalidade e desenvolvimento infantil. Atualmente é professora substituta no curso de graduação em psicologia no Departamento de Psicologia Clínica da Unesp aqui de Assis
e mãe do Benjamin, de 9 anos, e da Luísa, de 5 anos. Ela é Ludmila Del Isola, falei certo? Isso, Seja bem-vinda, Obrigada. A segunda integrante deste bate-papo de peso é mulher, feminista, mãe de anjo, psicóloga graduada pela Unip Assis, formada em psicoterapia corporal neo-reikiana, tá certo? Reikiana, pelo... Cochicho das Águas. Agora fiquei até com medo de falar o cochicho. Atua na clínica com atendimentos a adolescentes e adultos, com ênfase na área da perinatalidade. Esse nome é difícil para mim, que dificuldade. Atendendo tentantes, gestantes e puerpérias. Doula pelo Gama, tá certo? Realiza educação perinatal e articula a formação de rede de profissionais pelo parto e nascimento aqui no interior do estado de São Paulo. Colabora com o CRP Subsede de Assis. Ela é Michele Manarim de Brito Dalpoço. Nossa, que nome de... Vamos resumir para Michele Brito. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada. E para deixar esse bate-papo ainda mais rico, temos também ela, que é psicóloga, graduada pela UEL, atua na clínica pela abordagem da psicologia analítica, com atendimento a adolescentes e adultos, tem formação em psicologia do puerpério pelo Instituto Aripe, e atua com tentantes, gestantes e puerpérias na área de perinatalidade. Ó, tô quase saindo, se eu falar mais uma quarta vez, acho que eu vou vai ser uma das perguntas. Doula e consultora de aleitamento materno, mãe de 4, Lucas, de 7 anos, Ana Clara, de 3 anos e mais 2 anjinhos. Elas são as representantes da campanha Maio Furta Cor aqui na nossa cidade de Assis. Sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindas mesmo. Foi muito chique, eu achei essa apresentação. Estou impactada com isso aí. Vocês estão emocionadas como a gente falou dessas mulheres? Sim, mulheres incríveis. Na verdade, a emoção já começou do jeito que vocês enxergaram a gente, né? A partir da história que vocês trouxeram, super rica. Sim. E ter esse olhar de outra pessoa, né, para o que a gente faz, eu me arrepiei aqui. Que bom. A gente também fica super emocionada. Aqui a gente faz tudo com o coração, de verdade mesmo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Conta pra gente, cada uma de vocês, um pouquinho, quem são essas mulheres por trás do microfone? Pode começar do jeito que vocês preferirem aí. Bom, eu vou começar então. A minha história com cuidar de mulheres vem anterior à minha formação em psicologia, né? Mas esse encontro maior dentro da psicologia me proporcionou entender com profundidade e com leveza o universo feminino e a necessidade que nós mulheres temos de ser reconhecida entre nós mesmas, sem julgamento e com acolhimento, que é uma coisa muito difícil. E aí, dentro da minha história com a psicologia misturada com dança, eu me aproximei de práticas e de um fazer psicologia na clínica, e eu falei assim, caramba, tem muita mulher sofrendo, o que a gente pode fazer com isso? Nesse caminho, né, eu conheci a Thaís e depois eu conheci a Ludmila. Nós já fizemos várias coisas aqui em Assis, como rodas de mulheres, cursos para casais, para gestantes, né? E aí, quando surge a campanha Maio Furta Cor, né, nós soubemos através da Thaís, foi aquele suspiro coletivo de caramba, nós não estamos sozinhas olhando e entendendo essa necessidade das mulheres. Vou parar por aqui. Cenas do próximo capítulo. Não para. Próxima. E assim, eu sou essa pessoa questionadora, inquietada com a situação da minha vida e de todos ao meu redor, assim, eu acho que eu estou sempre disponível para o cuidado
E a minha vida me fez me olhar de um jeito, tipo, né? Que daí foi a maternidade que me mostrou. Eu já era psicóloga, e aí quando eu me tornei mãe, eu falei, como assim? Como assim a gente passa por isso e ninguém fala sobre isso, né? De se ver naquela casa solitária, cuidando de um bebê, tendo já perdas gestacionais antes. Eu falei, gente, não tá certo, né? E foi a partir da minha maternidade que daí eu fui estudar, né? O puerpério. Não pode ser só hormônio, né? O que tem mais por trás dos hormônios, né? O que tem na nossa sociedade que não acolhe, né? Que deixa essa solidão pairar na nossa vida. Sim. Então foi a partir né, da minha primeira maternidade, assim, né? Com o Lucas nos braços, que daí eu conheci a Michelle, e aí eu vim, quero fazer roda, não sei o quê. Eu joguei um balde de água fria. Mas o balde de água fria não me paralisou. Eu segui até que um dia eu... Paralisa. E aí foi fazendo rodas para mulheres, né? Até que você convenceu quem segurou o balde. Aí um dia ela foi como participante, eu falei, agora acho que o negócio vai funcionar, né? E aí a campanha, ela vem, então, para trazer esse olhar coletivo para uma coisa que existe, né? Eu acho que a campanha veio da voz, né? Veio da visibilidade, e desde o momento que ela surgiu, que foi num cenário pandêmico, onde estava todo mundo nas suas casas, sem escola, aquele fuzuê na nossa vida, que eu falei, não, a gente vai abraçar essa campanha, mesmo de modo online no início. Sim. E estamos aqui, né, há praticamente 4 anos falando disso pelo Maio, né, mas de uma história de mais de 30 anos. O marido, né, o Maio, que é o ano inteiro. O meu marido fala que não é Maio Furtacor, é Furtacor o ano inteiro. A gente já entendeu, né? Que bom. Eu fiquei com a pergunta de que mulher que tem aí por trás, né? Dessas descrições mais objetivas, assim. E eu acho que o que define é uma pessoa que acredita nos relacionamentos, assim, na potência das relações, né? Tem um ditado da língua Xhosa, que é a língua materna do Nelson Mandela, que fala assim: pessoas são pessoas através de outras pessoas. Ai, que lindo. E eu acho que isso é muito potente, porque nós não somos quem somos só porque a gente é o que é individualmente ou por uma natureza que surgiu, né? Nós somos quem somos na relação com os outros. E eu acho que isso me conecta, né, no mundo de uma forma a estar atenta a esses relacionamentos, tanto os que eu construo, né, quanto os que eu posso, de alguma forma, ajudar nessa construção, né? Seja dentro da minha família, com as minhas amigas, no meu trabalho, né? Com os alunos, enfim. Então, eu acho que por trás dessa descrição, né? Existe uma pessoa que acredita na potência das relações e que o mundo só pode mudar através desse olhar para o relacional, né? E não para o individual, do que está dentro da cabeça de cada um, né? Então, eu acho que a ideia da maternidade, ela é muito antiga dentro de mim, assim, acho que desde criança eu sempre quis ser mãe, né, então a questão da perinatalidade, né, da gestação, do parto, pós-parto, o desenvolvimento de bebês, isso surgiu em mim muito antes, né, de ser mãe e muito antes dessa imersão nesse campo, assim, então foi um processo que foi acontecendo no encontro com outras pessoas, né, e que hoje me faz aqui, estar aqui, podendo falar disso de uma forma um pouco mais estruturada, né, estando trabalhando com isso e podendo ter encontros que são, acho que, eu não sou espírita, mas pode ser de outras vidas, encontros muito potentes, assim, né. Eu acho que tá tendo um encontro de aula. Só queria falar isso aí. Agora eu vou começar a falar de espiritismo. A gente já tinha falado esses dias que eu tô assistindo aquela série que me indicaram, Doces Magnólias. Ai, eu assisti Doces Magnólias. Aí eu já assisti, eu falei, Suzana, a gente precisa de mais uma pra fazer a noite da Margarida. Aí eu chamo mais 3, ó. Eu gosto de doramas. Eu falei assim, eu me falei essa semana dela. Ai, preciso de mais uma pra noite da Margarida. Ai, gente, mas conta um pouquinho como que é o projeto, como que funciona.
essa campanha tão linda que desde o primeiro dia que eu vi ela, eu falei, eu quero estar junto nessa campanha. E eu conheci pela Aline, né? Que foi você que postou, né? Bom, a campanha ela surgiu então na pandemia, né? E ela surge entre duas mães que são profissionais também da área da perinatalidade. Então, assim, né? Perinatalidade, o que é esse nome? Difícil de falar. Explica pra gente. As três são especialistas nisso. É né? o período que Elas falam tão fácil. É tudo em torno ao nascimento, né? Então, se a gente pensar em uma pessoa tentando engravidar, uma família nesse processo, na gestação, no parto, pós-parto, né? Engloba tudo isso. Engloba tudo isso. E aí, o pós-parto, a gente geralmente considera 1 ano, né? A gente está considerando até 2 anos após o parto. Sim. Mas a gente entende que as complexidades e vivências maternas né, por todo o processo. Então, a gente acaba tendo as demandas para além desse período também. Né? Sim. Então, ela surge dessa inquietação dessas duas mães, que eram mães que tinham os filhos na mesma escola, numa reunião de pais, fala assim, nossa, os relatos são muito parecidos, né? Sim. Tá muito frequente, né? E o uso de medicamentos e tal. Ela falou assim, mas a gente não pode ficar só dentro do consultório, né? A Nicole, que é psicóloga, e a Patrícia Piper, que é psiquiatra. Ela falou assim, vamos fazer alguma coisa com isso? Vamos jogar isso aí no mundo, essa inquietação, né? E aí que elas criaram a campanha, lá em Curitiba, no Paraná. E aí, no primeiro ano, foi algo muito de lives, de movimentar isso na internet. Estava na pandemia, né? Isso, estava na pandemia. E aí, o que aconteceu no primeiro ano? Profissionais que trabalham com isso se reuniram, né? Entendi. Legal. E aí a gente vê que quando a gente fala sobre... porque os profissionais entendem a importância do tema porque eles estão ali recebendo. Apesar da sociedade, não sei, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas pelo que vocês estão falando, a sociedade como um todo, ela não entende a importância desse tema, mas os profissionais que são quem recebe a pessoa que já chegou no seu limite, né? Então, eles sabem a importância disso. Eu acho que deve ter sido por isso que começou os profissionais se reunirem, por ter noção da importância. Eu acho que os 2 primeiros anos da campanha foi isso, assim, né? Da gente nos organizar enquanto movimento. Muito ainda entre pessoas que já falavam sobre isso. A Michelle tem até uma analogia boa, né? De falar acho que você poderia falar. Nesses 2 primeiros anos, nós ficamos entre profissionais e é muito isso mesmo, Aline. Nós já vivenciávamos isso nas nossas práticas profissionais, então a gente falou assim, ok, que bom que alguém enxergou e conseguiu dar uma visibilidade maior do que nos seus territórios, nos seus municípios. E aí a gente usou muito essa analogia durante a campanha de nós estamos na bolha, estamos entre profissionais. E aí o que eu passei a falar a partir do 2º, mais no 3º ano, nós começamos a andar ao redor da bolha, né? Ou seja, a gente começou a atingir uma população um pouco além dos profissionais, indo numa reunião de pais numa escola, conversando com uma empresa, com uma entidade, mobilizando a sociedade civil, mobilizando outros profissionais, mas ainda numa maneira muito sutil, né? Nós precisamos furar essa bolha, nós precisamos que todo mundo entenda que saúde mental é importante para todo mundo e saúde mental materna é fundamental para todo mundo. Né? Se a gente não cuida da mãe, todo mundo tem uma mãe de alguma maneira. Todo mundo? Ninguém nasceu de alguém que seja, tem como. Você tem uma figura, né? Ou a sua mãe, uma mãe adotiva, ou alguém que cuidou de você, que exerceu essa função materna. E essa pessoa, ela tá invisibilizada no seu sofrimento e ela precisa desse acolhimento. Então, a gente precisa furar essa bolha dos profissionais, né? E chegar até essa mulher, até essa pessoa que cuidou de você. E esse é um dos nossos desafios. Eu acho, então, que o objetivo de falar sobre saúde mental né, se a gente entrar no site da campanha oficial, é conscientizar a população. Ou seja, não é falar só entre mães e entre profissionais. A gente parte do pressuposto que isso deveria ser um assunto de todos, né? Entender o que se passa na gestação com uma mulher no puerpério, para quando ela voltar ao trabalho, que esse ambiente seja mais acolhedor, por exemplo, né? Ou que é para a sociedade, né? Isso, uma discussão para a sociedade. Como... E isso implica em vários desdobramentos, e uma coisa bem importante que a campanha se preocupou desde o início foi de levar projetos de lei para os municípios. Né? Então, hoje a gente tem nem sei mais quantos, assim, projetos de lei aprovados, inclusive em Assis, o mais... Infelizmente, ainda a gente precisa da lei, né, para amparar as pessoas. Exatamente. O
uma utopia seria o dia que não precisasse, que todo mundo fosse consciente ao ponto de não precisar nem da lei. Mas, infelizmente, eu acho que vocês estão certos mesmo. Infelizmente, no caso de a gente ter que precisar disso ainda. Mas eu acho que a lei ainda acaba sendo um amparo inicial, né? Até que a gente não consiga uma conscientização. Né? E isso que você falou, Aline, conversa com uma das falas da Patrícia, que é uma das idealizadoras, que foi perguntado para ela o que ela espera do futuro da campanha. A resposta foi que ela não precisa existir. Né? Sim. Então, assim, a gente... Olha, até arrepiei. Arrepiei braço. Quarto ano que eu escuto isso, quarto ano que eu me arrepio. Primeiro eu arrepiei. E aí o projeto de lei, ele entra com essa função de que as políticas, que os políticos, que as autoridades entendam que a gente precisa falar de saúde mental materna, porque enquanto ninguém fala, é como se não existisse. Sim, né? sim. E aí, com o projeto de lei, a gente ganha força para começar um processo de negociação, de aproximação com as autoridades. Né? Em alguns municípios, a saúde se abriu mais, em outros municípios, a assistência social, a educação, mas a gente está aí num processo de articulação com as diferentes secretarias do município para começar a pensar políticas públicas, como isso se tornar ações efetivas para que as mulheres sejam melhores acolhidas, né? Ai, gente, eu adoro essa parte política. Eu fico pensando que tem uma questão que é de estrutura, né, social. Então, não é só uma questão de não, né, se não existisse, então estava tudo bem, né? As mulheres estariam ótimas. Não, eu acredito que esse é um processo que sempre vai existir, né? Porque a sociedade, ela vai mudando. Então, se antes a gente tinha ali mulheres ajudando outras mulheres o tempo todo, né? A gente tinha, não sei, a gente pode pensar nas nossas avós, ou talvez nas nossas mães, né? Que tinham pessoas, mulheres ali sempre em volta, ajudando, tinha uma tia, vários irmãos, enfim. Hoje as mulheres, elas estão muito sozinhas, né? As famílias, elas estão dentro de um cenário muito individual, ali quietinho no seu apartamento, tendo que dar conta. Então, até para pedir ajuda é difícil, a gente não consegue nem pedir ajuda, né? Então, o que eu quero dizer é que existe uma estrutura, né, social que mantém e que potencializa esse adoecimento, né? Sim, então, quando certeza. A gente é importante pensar na campanha como algo que precisa ser pulverizado, né? Porque desde a mulher que está lá presa num condomínio fechado, né? Presa no sentido assim, num condomínio fechado, tendo que cuidar do seu filho sozinha, até uma mulher que está, né, numa condição de vulnerabilidade social e que precisa cuidar da casa e trabalhar e cuidar dos filhos e sozinha, né, sem apoio, inclusive do pai dessas crianças. Então, como que a campanha ela consegue acessar esses dois públicos que estão numa distância completamente diferente, mas com os mesmos problemas. Com problemas muito semelhantes, né? Então, assim, mesmo problema eu quero dizer no sentido da saúde mental materna, sim. Então, por isso que precisa ser pulverizado, assim, né? A ideia não é ficar concentrado num único formato, ou num único tipo de coisa que funcione, né? Então, o podcast de vocês, né? O torneio de beach tênis, o simpósio, a marcha, porque a gente fala muito de saúde mental no geral, né? Mas a materna ninguém fala, né? Porque parte do princípio, né, de que a mãe dá conta, a mãe é mãe, a mãe, né, então existe uma estrutura social, ideológica, inclusive, que sustenta como uma mãe deve ser. E a gente, eu falo por mim mesmo, a minha experiência como mãe, você fica até com vergonha de assumir que você não tá dando conta. Porque é uma crença tão grande de que a gente dá conta, então, tipo, nasceu o filho, nasceu uma mãe. Não nasceu, eu tô aprendendo a ser mãe. A gente tem a necessidade de ser perfeita, né? Como mãe, né? E aí vem um pouco antes, né, dessa romantização da maternidade, né? A gente vem num cenário de que toda mulher nasceu para ser mãe e a partir do momento que ela é mãe, ela está realizada.
né? E tudo ela sabe o que fazer. ela sabe o que tá fazer, ótima. ela tem todos os recursos ali Aham. dentro dela. Que é natural, né? Não, né? A gente escuta de outras mulheres ou quem já é mãe vê que quando se torna mãe, fala, gente, e aí? Né? Sim. Cadê eu? O que eu faço agora? Eu quero sair correndo e ninguém me escuta, e ninguém vê que eu não tô gostando. Aham. Né? Então, assim, que sociedade é essa que não permite que isso seja falado? Sim. E que aí isso não seja julgado Sim. também. E aí né? a gente fica com medo de pedir ajuda, porque você tem medo do julgamento que você vai sofrer por pedir ajuda. E falar, não tô dando conta, não tô aguentando, eu não sei o que fazer. Não é E verdade? até essa frase, né? Não dar conta. Eu acho que isso é tão violento, né? Sim. Porque a gente acaba sendo responsabilizada pela única cuidadora, né? Provedora emocional, financeira, muitas vezes, daquela criança, assim, no sentido de que eu não olho para os lados, né? De que esse cuidado ele é muito solitário mesmo contando com um parceiro, mesmo cuidando com uma Mesmo. rede de apoio, paga ou não paga. Isso é um ponto, Porque daí eu né, acho que a que gente... você olha, por exemplo, as mães, as avós, elas deram conta, né? E a gente se coloca até nesse lugar, né? Então, mas daí quando a gente pensa que as mães e as avós deram contas, a gente tem que lembrar disso que a Lud estava falando, né? Que antes nós vivíamos a nossa sociedade funcionava diferente. Sim. As famílias moravam próximas, as famílias eram mais rede de numerosas. apoio era maior. né? Isso, a rede de apoio existia sem esse nome. Né? Não, a gente só deu. Eu É, falo que hoje em dia a gente só nomeia. deu nome Sim. às coisas que sempre existiram, né? Exato, Várias coisas. né? Mas A rede muita de coisa a apoio- gente acaba nomeando para as pessoas entenderem, né? Sim. Igual saúde mental materna, a gente nomeia com o desejo que um dia a gente não precise mais nomear, né? Mas assim, hoje, como as famílias estão menores e mais isoladas nos seus apartamentos, nas suas Aham. casas, então esse sofrimento, ele tá... a gente conseguiu dar voz para ele mesmo. Acho que esse é o grande destaque da campanha, é essa voz que estava silenciada, Sim. né? E É que porque eu toca, acho né? que. Ah, Pode desculpa. falar, pode falar. É porque que dentro desse assunto que daí vocês estão falando e eu tô fazendo 1000 conexões aqui. Porque eu acho assim, a nossa geração foi criada já de uma maneira diferente, né? Então a gente foi para a escola para estudar, para ter uma profissão, para fazer faculdade, para etc, né? As nossas avós lá, elas foram criadas para elas serem donas de casa, né? Então, mal se estudava e ia até aprender a ler e escrever e depois já não frequentava mais escola. É todo um processo diferente, né? E aí a gente, com esse acúmulo, porque eu falo assim, a mulher acumulou função, né? Porque daí a gente passou a ser profissional, só que a gente continuou assumindo o compromisso e que enfiaram na gente, né? E que internamente a gente se cobra isso, de dar conta dos filhos e da casa também. Então a gente acabou acumulando, no meu ver, essas funções todas. E aí a gente acabou não tendo tempo, né? Igual a gente até comentou antes, que a gente tá cansado até de falar que a gente tá sem tempo, né? Que a gente não aguenta nem reclamar mais que tá sem tempo. A gente acabou não tendo tempo nem de estabelecer uma rede de apoio psicológico entre a gente mesmo. Então, a gente não tem tempo de estar com as amigas, a gente não tem mesmo tempo de estar ali junto, de ter esses momentos entre a gente, de uma ajudando a outra e fortalecendo, porque a gente acabou com essa falta de tempo e essa sobrecarga, tendo que cada uma viver o seu mundo e dar conta. Sim. Vamos voltar na história do dar conta de novo, né? De cada uma ter que fazer o que te cabe ali. E aí, nisso, a gente não consegue nem ter relações, igual eu falei assim, a gente tem a noite da Margarida. Mas é uma coisa tão especial e tão gostoso, porque daí, se uma dessas meninas, vão ter um filho, ela sabe que ela tem o apoio de todas as outras amigas, né? Só que a gente não tem tempo. A gente não tem tempo de ser apoio para outra. Antes de ser mãe, eu não sei se a gente pensa muito nisso antes de ser mãe, né? Porque a gente acaba conseguindo se encontrar e conseguindo viver a vida e trabalhando e ter tempo para ler, e ter tempo para fazer as coisas que quer fazer. Mas depois, quando a maternidade vem, né, que a gente se vê muito sozinha.
Porque aí cada mãe tá Sim. cuidando do seu filho, ou se você tem amigas que não são mães, elas não entendem muito bem o que tá acontecendo. E aí vem essa ideia da solidão, né? De se sentir solitária, sozinha, às vezes desamparada. Então, realmente é muito complexo, assim, tudo isso, né? Eu fico pensando como que essa história toda chega para cada mãe, né? Para cada mulher. Como que cada mãe, cada mulher pode se sentir contemplada num movimento como esse. Né? A ideia é essa, né? É da gente ver, eu acho, igual do podcast também, essa ideia da gente se olhar como mulheres que somos e estamos no mesmo barco, para que uma apoie a outra e a gente juntas consiga remar mais fácil nesse barco, nessa maré de ser mãe, né? eu acho ser mãe, de ser mulher nessa sociedade. E Aline, assim, né, esse movimento que você fala, né, eu acho que quando a gente se aproxima de pessoas que podem, de certa forma, ser o apoio que eu preciso em algum momento, ele é muito importante, mas uma coisa que a campanha traz é falar sobre saúde mental materna no sentido de uma questão de saúde, né? Então, assim, a gente precisa prevenir que essa mãe chegue para um parto, um pós-parto mais fortalecida, e a gente só vai fazer isso se os profissionais que atendem essa mulher durante todo o pré-natal souber, talvez identificar, fazer um rastreio do que está acontecendo com ela. Orientar, né? A gente tem um dado de que 20% das gestantes já tem depressão na gestação. Tipo, as E mães. a maioria não diagnosticado. E não tratadas, né? Porque aí a gente fala, tem aquele estigma, né, com relação ao adoecimento mental, e ainda mais gestante. Como que uma gestante vai usar uma medicação? Né? E assim, existem medicações seguras, que já são comprovadas cientificamente que precisa ser, né? É melhor eu entrar com uma medicação do que eu expor essa mulher a uma depressão profunda no pós-parto. E também o diagnóstico quando essa criança chega, né? A gente acha que depressão pós-parto só se manifesta nos 45 dias, né? E a prevalência maior é após os 6 meses do parto, né? Que é quando acontece o que, geralmente? Né, quando a mulher volta ao trabalho, daí quando essa ela criança provavelmente vai para uma creche, né? A gente vê esse movimento acontecendo. Só que isso muitas vezes não é nem visto, porque essa mulher foi ali na consulta pós-parto, quando vai, e talvez ela vai voltar um ano depois para esse médico. Se voltar. Né? Então, assim, a gente tem uma falha no nosso sistema de saúde de olhar para isso. Então, a gente também precisa falar com os profissionais de saúde para que isso seja... para ter essa consciência, porque eles são a porta de entrada sempre para tudo, né? Os profissionais de saúde, tanto da mãe que chega ali a ponto de surtar e fala, não tô dando conta mesmo, porque para ela chegar... E eu acho que é isso que é mais triste. Que pra gente chegar ao ponto de você falar assim, não tô dando conta, você já tá num limite, assim, muito grande. Você já tá assim na beira do... E assim, mas foi, tipo, por exemplo, eu falei pra Aline, né? A Aline foi uma anja que apareceu na minha vida, eu falo pra ela. Porque é literalmente essa rede que você falou, de compartilhar a minha história com ela, e uma foi ajudando a outra. E eu, na verdade, teve ali momentos difíceis na maternidade, no começo, só que o meu foco, eu era tão nova, e meu foco era tanto em outra coisa, porque meu filho não era planejado, que aconteceu esse despertar de uma depressão, por exemplo, agora, recente, depois de quase 6 anos, né? Então a gente não consegue, a gente acha às vezes que é só no começo, né? E não é depois. Foi analisando toda essa saúde mental, buscando todas essas informações, conversando muito com amigas, né? Porque eu falo até pra Aline, as minhas amigas me tratavam como mãe. Eu era mãe delas. Então elas vinham me pedir ajuda o tempo inteiro e eu dava conselhos, mas eu jamais conseguiria, por exemplo, pedir ajuda. Né? Porque eu sou aqui da conta. Sou a forte. Eu sou a fortona, né? Então, assim, é um processo muito doloroso, muito difícil. E que eu senti depois de quase 6 anos de maternidade. Né? Que foi cair a ficha. Que foi cair a ficha mesmo. Na hora que a gente vai pedir ajuda, né? Sim, e como é difícil, muitas vezes a gente dizer, tá tudo bem, não está tudo bem. Né? E se acolher nesse tá tudo bem, não está tudo bem. Sim. E assim, tirar essa capa do ser forte é muito difícil, né? Que daí a gente entra no julgamento dos outros, né? O que os outros vão pensar de mim, porque eu sempre fui forte. Né? Tem que ser. Tem que ser. E quantas mulheres sofrem com isso?
Muitas. Muitas, né? Eu lembro a primeira vez que você falando que tá tudo bem, não está bem. Aí eu lembro a primeira vez que eu fui no psiquiatra. Eu cheguei, gente, poxa, que sou louca. Eu entrei assim, muito. Ai, gente, uma vergonha de estar naquele lugar, entendeu? De me verem lá, do que iam pensar de mim. O que eu tô fazendo aqui, gente? Sabe, assim, uma vergonha. Porque é o que você falou. Eu estava ali assumindo que eu não estava dando conta. Sim. E aí a vergonha não era a vergonha de estar ali assumindo. Olha Verdade. que triste isso, E, né? gente, por que a gente tem que dar conta? Então. Dar conta de quê, né? A gente tem que dar conta de quê? De quem? Que conta é essa? Que conta é essa? Que não me apresentaram até agora, né? Você sabe que hoje, antes de vir aqui no podcast, eu tava em um atendimento, né? E eu vi uma frase que falei, gente, olha isso, né? Era uma puérpera e ela falou assim, Thaís, eu não me sinto capaz de voltar pra minha vida sendo mãe. Né? Ela tá num período de voltar, ali, recém voltar ao trabalho. Sim. E aí ela falou assim, como que eu vou ficar 8 horas trabalhando sendo que eu tenho um filho? Né? E assim, são questionamentos. Aí eu falei, que bom que você tá conseguindo falar isso, né? Sim. Porque muitas vezes a gente vai pro trabalho com isso, né, na garganta e tendo que lidar sozinha com esse sentimento. Sim. Né? E assim, o quanto é injusto com uma mulher, né, passar por isso, assim. por isso. Eu não me sinto capaz de voltar pra minha vida. E aí a gente fica pisando em ovos sempre, eu acho, Sim. também. Até com a gente mesmo, não é nem só com os outros. Porque tudo é uma mistura tão grande de sentimentos que a gente fica... Igual você falou agora de voltar a trabalhar. Eu lembro quando eu voltei a trabalhar do meu primeiro. Era um misto de alegria e tristeza que eu não sabia descrever. Porque era uma alegria de eu estar livre. A gente fala que vai pro trabalho descansar, né? Eu vou conversar sobre outras coisas, sem ser fralda, Ver outras mamar, pessoas. ver outras pessoas, tudo. Então era uma alegria. E ao mesmo tempo era uma E ao tristeza. banheiro sozinha. E ao mesmo tempo era uma tristeza de estar deixando aquele tiquinho de gente lá sem os meus cuidados. Naquele momento, uma preocupação, entendeu? E aí é uma coisa assim que eu lembro que na época eu trabalhava em Paraguaçu ainda, então eu fui dirigindo até lá, então eu pude ir refletindo muito tempo até eu chegar lá. Que eu ficava assim, é uma mistura de sentimentos, porque ao mesmo tempo que eu me culpava por estar com receio de deixar ele lá em casa, porque eu falava assim, não, Aline, mas você é uma profissional, você tem que dar conta, você tá voltando, já passou só... Ao mesmo tempo, eu também tinha vergonha, de pensar isso, e tinha vergonha de pensar que eu tava feliz por deixar ele lá também e me sentir livre. Então, assim, é um mistura. Eu falo assim que só nós, que somos mães, que vamos entender o que eu tô querendo dizer aqui dessa mistura de sentimentos que numa viagem de 40 minutos passou várias coisas na minha cabeça, assim. Eu não posso nem descrever todas aquelas sensações que foram, Mas né? é tão importante até eu você chegar falar lá. disso, assim, né? Tanto do psiquiatra quanto dessa experiência, porque o que a gente acha que acontece é que isso acontece só com a gente. Aham. Né? A gente não entende que isso está acontecendo em cada mãe, Sim. né? Então, você poder contar essa experiência, eu acho que ajuda as outras mães, as outras mulheres, acho que é um pouco isso que o movimento vai fazendo, assim, olha, isso não está acontecendo dentro da sua cabeça, não é você que é doida. Isso faz parte desse momento da sua vida, né? A maternidade, desde o princípio, ela é muito ambivalente. Né? A ambivalência é um termo científico, inclusive, né? Assim, teórico, conceitual, para poder trazer esse conjunto de sentimentos que a gente tem o tempo todo, desde o sim, está grávida. Meu Deus do céu, tô grávida. Eu queria tanto, mas e agora? O que vai ser da minha vida? Então, assim, desde o princípio até o fim, eu acho, da vida, né? A gente vai conviver com esses sentimentos ambivalentes. Como que essa ambivalência pode deixar de ser tão sofrida? Quando a gente entende que cabem essas duas coisas dentro de nós. Sim. Quando a gente integra, né? Quando a gente entende que a maternidade, ela não é só coisa boa, né? Que a maternidade, ela traz ali um rompimento, né? Ela é um processo de desenvolvimento ali, né? Ela traz consigo um rompimento com a vida de antes, em muitos sentidos, e ela traz
um novo, né? Que mulher que eu vou ser, gente? Eu não me sinto capaz de ser mãe, né? Não, eu não sou capaz de voltar pra minha vida sendo mãe, né? Como que isso integra, como que isso se conecta, né? Isso é um grande desafio. E aí a gente se cobra querer voltar para essa vida como era antes e não vai ser. Porque você não era uma mãe oficial de justiça. A gente fala que a conta não fecha, porque tem a exigência de voltar ao trabalho como se não tivesse filho. E dentro da nossa família, a gente quer ser mãe como se não trabalhasse. Sim. E aí, né, essa conta, né, a conta que a gente tá falando vai ficando cada vez mais alta e não vai fechar, né? Então, a gente abre os caminhos de ser a mãe possível, né? De ser a profissional possível, de talvez ter que reorganizar a agenda, de ter que diminuir carga horária. Sim. Ou aumentar em alguns momentos, né? Dependendo de como é essa organização familiar. Então, a gente precisa questionar. Sim. Né? E aí, até porque a gente tem toda essa cobrança interna nossa junto com a cobrança e o julgamento externo também, né? Então, vira aquela bola de neve, assim, em cima de todo mundo. Isso que a Thais falou, é importante também a gente pensar que precisa da gente entender, né, que a criação da criança e o seu desenvolvimento não é monomátrico, ou seja, não é só a mãe que é responsável, né? Então, existe ali, a criança, ela pode construir diversos e diferentes vínculos, né? Então, a mãe, ela é uma pessoa muito importante, né? Ela tem uma função muito de formação psíquica dessa criança, mas não somente ela, né? Então, até o livro, né, antimaternalista da Vera, a gente podia ter trazido. Ele fala um pouco disso, né? O quanto que a própria psicologia foi criando, né, uma ideia de que a mãe, ela é a responsável por aquela função psíquica ali, por aquele desenvolvimento. Tudo é culpa da mãe. E tudo é culpa da mãe. Então, assim, como que a gente vai ajudando também a mãe a entender que ela, sim, ela tem um poder enorme, né? Que ela realmente tem uma função muito única, exclusiva na vida dessa criança, mas que ela não é a única. E que ela precisa ali do pai, ela precisa da avó, ela precisa de uma funcionária, ela precisa da professora, ela precisa, né? Que ela não é a única. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa, né, nos desdobramentos disso em termos psiquiátricos, né, que eu acho que aí a gente vai levar o movimento também para poder pensar dados epidemiológicos, né, a questão do suicídio materno, que é uma coisa que não se fala, porque como, né? Pode uma mãe, né, cometer suicídio, assim. Então, quando a gente vai para o campo psiquiátrico, a gente às vezes encontra um pouco isso, né, totalmente esse receio. E isso aparece na clínica sempre, né? Nossa, quanto tempo a gente precisa, às vezes, ter com uma pessoa para que ela possa fazer esse caminho de ir até o psiquiatra. E quando ela vai, ela não quer ir à farmácia comprar o remédio. Porque se ela vai à farmácia, ela tem vergonha. E a receita? Ainda bem escondidinha. Agora eu vou... Tá aqui. Tem TDAH, preciso. Mas a gente sempre escutou, né, que depressão, ansiedade ou qualquer outra coisa é coisa de gente que não quer fazer nada, não é? A gente sempre escutou isso. Eu escutei isso a vida inteira, né? Não é? Mas se a gente for pensar toda a história da psicologia e até mesmo da psiquiatria menos, mas também é sempre esse olhar do desajustado, do louco, daquele perdido. Então, assim, se a gente tira esse olhar da loucura sobre a saúde mental, todos nós temos alguma questão de saúde mental. Sim. Né? Não é normal ser normal, né? É um problema. Então, assim, se a gente normal, né? Eu desconfia. Então, assim, não é à toa esses altos índices de estresse, de ansiedade na população em geral, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, o campo é muito grande, que a gente precisa dar o olhar de... assim... Saúde mental é um bem-estar, é um direito. Deixa eu falar, porque nós estamos tentando pegar água aqui com a outra. Eu travei! Aí eu vi o movimento da Chico, eu falei, e agora? Eu vi tudo. A gente
quando a gente pensa que eu preciso de saúde integral, né? E que a saúde mental faz parte da minha saúde mental. E que se eu incentivar uma pessoa a ter uma boa alimentação, a fazer atividade física, eu estou pensando na saúde integral dela, Sim. né? E não olhar simplesmente para a saúde mental como um problema de adoecimento. Eu tendo uma boa saúde, eu tendo atividade física, eu tendo uma vida social, eu vou ter uma boa saúde mental. Eu estou prevenindo o adoecimento de toda a população. Sim, né? sim. Essa consciência dessa importância da gente ter coisas na nossa vida que estão ali também trabalhando essa prevenção de saúde, não só do corpo, porque hoje em dia a gente já tem essa muito enraizado, muito já na sociedade a consciência de que a gente precisa cuidar do corpo, né? Então, mas como estética. Isso, Então, mas assim, do corpo que eu falo assim, eu preciso fazer exercício físico para eu ganhar músculo, para eu ter isso. Mas aí, quando eu comecei a me tratar mesmo, que eu tive a depressão, que eu fui buscar todo conhecimento através disso, aí eu vi a importância que a gente não dá, às vezes, num exercício, num tomar bastante água e de ter uma alimentação mais saudável, que isso tem relação, que é o que você falou, com a saúde mental, né? Sim. E aí a gente não tem essa noção dessa importância, porque a gente acho que nem pensa em saúde mental. Não, porque a gente tem que ter um corpo bonito, malhado em forma, para ser bonita. E saúde mental é coisa de louco, né? É isso, né? Porque saúde mental é aqueles que têm esquizofrenia, então vamos supor, né? Eles têm problema de saúde mental. Por exemplo, é bem frequente que depois uma recém-mãe fala assim, eu me preparei muito para o parto, mas eu não me preparei para o pós-parto. Né? Então, Thaís, falando sobre isso, é um assunto que a gente comentou, né, Aline? Porque em Candidoma tem um projeto que chama PAGE, que são para as mães, para gestantes, né? Que legal. E no projeto, comentando com elas, porque eu dou uma das palestras também sobre o tipo de parto, e eu perguntei para elas se tinha alguma coisa sobre o puerpério. E perguntei até para gestantes o que era puerpério. E ninguém sabia o que era puerpério. E eu comentei com elas, falei assim, gente, a gente precisa criar uma palestra sobre isso, porque a gente tá falando de como funciona o parto, de como é todo o processo, mas ninguém tá falando do depois. A gente fase mais esquece difícil, né? que a gestação dura ali em torno de 40, 42 semanas. Maternidade é o resto da vida. Sim. A gente precisa trazer esse olhar da mesma forma que eu cuido para engravidar, na verdade eu deveria me preparar para ser mãe. E passar pela gestação é a primeira parte só. Sim. Né? Então explica um pouquinho, assim, Eu vi o negócio que é, né, o puerpério, né, Lene? De pré-natal mental, Psicológico. psicológico. Eu achei muito legal essa ideia, gente. Eu achei demais. Muito, muito demais. Tanto que o pré-natal psicológico, ele já é estudado e validado cientificamente, né, como uma estratégia aí de prevenção de adoecimento. E a gente sonha que um dia isso entre, né, no SUS, né? Ele está para ser votado na Câmara dos Vereadores, dos deputados lá em Brasília, para entrar como uma política pública no SUS. Olha, legal. Nossa, eu achei demais. Eu achei, assim, muito, muito Genial, legal. né? Como não Genial. pensaram nisso Não, antes? é tão lógico agora você pensando nisso, né? E que vão pensar só agora. É que a saúde, né, ela sempre foi muito centrada no corpo físico, né? Então, eu preciso... Como que são as consultas de pré-natal? Você vai lá, ele mede a sua barriga, ele vê como tá o bebê, ele mede o seu peso, ele pergunta se você tá com enjoo ou, sei lá, qualquer coisa nesse sentido e pronto. Vida que segue, né? Então, e toda a questão da saúde, ela fica muito focada nesse corpo, né? Então, o que eu acho que a psicologia e também a psiquiatria, a gente não pode deixar de fora, né? Vai tentando integrar isso, né? Então, essas mulheres, né, que, como a Thaís disse, 20% já tem ali, provavelmente, uma depressão na gestação, como que isso pode ser avaliado? Como que isso pode... Quem é o médico que tá, né, com essa paciente, assim, com essa mulher? E aí eu acho que a gente vai pensando, assim, que a psiquiatria e a psicologia, né, quando a gente vai falando dos transtornos, né, seja de ansiedade, depressão, né, o próprio burnout,
parental, a gente não quer necessariamente medicalizar, né? O foco não é a medicalização das pessoas, porque isso é um ponto importante para nós, né? A gente não quer deixar todo mundo dopado e pronto, ai, que vida boa, né? Ele tomando um remedinho. Na verdade, a gente precisa, né, entender que isso entra em vários campos da saúde mental, para a gente poder ter dados epidemiológicos, para a gente poder ter critério de avaliação, para a gente poder saber, né, como que a gente pode prevenir. Sim. Então, essa conversa, né, da psicologia com a psiquiatria e a área da saúde, no caso, né, a medicina e outras áreas, né, isso precisa ser integrado, né, precisa ser interdisciplinar, né, e quem sabe um dia transdisciplinar, para que a gente possa ver a pessoa como alguém completo, e entender também essas condições reais e concretas da vida de cada um, que aí entra, né, também a psicologia social, que aí entra a assistência social, né, porque como que eu posso, né, falar que uma mãe, uma mulher está com depressão, ela fala, eu não tenho tempo para ter depressão, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso dar conta da minha casa, o dinheiro vem de mim, né? Então, isso é muito complexo, né? É extremamente complexo. Então, a gente vai e volta nessa corda bamba, né? E trazendo vários cenários, e talvez tentando integrar um pouquinho, né, a força que o movimento traz para poder dar visibilidade para isso, fazer uma sensibilização, né? Eu acho que o primeiro é sensibilizar, depois a gente vai tentando conscientizar e a gente precisa ir entrando nessas estruturas, né? Então, o pré-natal psicológico se tornando uma política pública, isso já abre uma porta imensa, né? Muito grande. Porque às vezes a mulher que tem dinheiro, ela pode fazer terapia, ela pode fazer um pré-natal psicológico pago, mas não é só ela que a gente quer que seja contemplada. E a mulher de baixa renda, ela pode até ter contato com essa conscientização, saber dessa conversa que nós estamos tendo aqui, ela escutar, ela fala, nossa, eu precisava disso, mas ela não vai ter condição financeira de procurar, né, ajuda. Aí também fica capenga, né, porque não adianta você conscientizar e você não abrir não tem o que fazer com a demanda, né? Uma coisa que a gente falou muito ano passado nas reuniões de pais foi, muitas vezes uma criança negligenciada é reflexo de uma mãe negligenciada. Não adianta muitas vezes você falar para essa mãe, porque você precisa de, sei lá, de terapia, por exemplo, mas você perguntou para essa mulher, você dormiu? Você tem comida em casa? Né? Porque muitas vezes essa mulher não tem nem a comida necessária em casa, então ela vai estar mais entristecida, ela vai estar debilitada. Então, como que você quer que ela dê toda a estrutura para uma criança se ela não está tendo a estrutura mínima para ela, né? E quando a gente amplia esse olhar, aí entra no que você perguntou, né? Então, vamos falar um pouco desse puerpério, né? Falar desse puerpério é falar tudo o que acontece depois desse parto, né? Então, assim, essa mulher tem alguém que vai limpar a casa dela, que vai cozinhar enquanto ela está amamentando esse bebê? Alguém explicou para essa mulher as opções que ela tem para nutrir esse bebê, como amamentar, ou se ela não pode amamentar, que recursos ela tem, né? Porque assim, gente, o leite no peito é de graça, mas para essa mulher conseguir produzir esse leite, ela precisa ter uma boa nutrição, né? Se ela não consegue amamentar, uma lata de leite artificial, de fórmula, é super cara, né? Então, assim, a gente precisa pensar também que a maioria das mulheres não tem renda suficiente para comprar uma lata de fórmula. Né? Então, a gente precisa olhar para esse puerpério e entender que ele vai além dos 45 dias da obstetrícia. Nós da psicologia, a gente tem esse olhar mais fluido que cada mulher vai viver o puerpério, que é esse tempo que tá tudo meio estranho, né? De uma intensidade e de uma duração diferente. Né? Eu fui para um retiro esse mês passado, e aí um dos momentos pediram pra gente usar uma lingerie cor bege, né? E várias mulheres falaram assim, não dou conta, gente. Bege pra mim é cor de puerpério. Nossa, eu tô no puerpério. Acho que eu vivo de puerpério também. Já vivo no puerpério. Olha, isso aí dá outro tema de podcast, hein? É outro tema de podcast. Ela já bege.
Mas usa cada lingerie mulher bege. simboliza o seu puerpério de uma maneira, né? E algumas mulheres ali falam assim, não, gente, lingerie bege, não tô nem aí com o que eu tô usando, é puerpério, né? Que é um momento que muitas vezes a mulher se esquece de si. Sim. Porque o foco, assim como no pré-natal, como a Lud estava falando, o foco fica tanto no corpo físico e no bebê, que a mulher é uma barriga. Eu ia falar isso. Só pensa na barriga, Só pensa né? na barriga, né? verdade. E depois que o bebê nasce, é o bebê, né? É o As bebê. pessoas nem cumprimentam a gente. Vai direto no Vai bebê. direto. É verdade. Primeiro vai na barriga e depois vai no bebê. Mas assim, eu acho que é importante que a gente, por mais que entenda que os processos, né, é um grande processo de desenvolvimento, como a Lud falou, então a gente deixa de ser uma pessoa para se tornar outra, né? Sua vida vai mudar, e a gente sempre dá esse tom de que vai ficar ruim a vida, e não, vai mudar. Sim. Vão vir transformações e muitas vezes a gente vai sair disso muito mais fortalecida, com mais estratégias para lidar com os imprevistos, né? Fala, maternidade é se lidar com imprevistos a todo momento. Sim. Né? Mas a gente não pode normalizar essa mulher esquecida, sozinha e triste, né? No mês passado, a gente esteve numa roda lá em Londrina com uma psicóloga que a gente gosta muito. E ela fez uma analogia, a Fê Lopes, né? Que ela fala que a maternidade é como se fosse um afogamento, né? De nós mesmos, assim. Que a gente sempre tá, né, se batendo pra não se afundar demais. Assim. Olha, filho! A história Olha que do você falou, sem saber Lembrei. disso. E aí ela falou que, lógico, né? Depois de um certo período que você consegue organizar uma certa rotina, né? O quanto é importante a gente conseguir voltar para a superfície, a gente conseguir dar esse respiro e entender quais são as estratégias que eu tenho na minha vida para lidar com tudo isso que se apresenta na maternidade, né? E aí a gente fala assim, a gente poderia trocar a solidão por solitude, no sentido de a gente precisa de um momento nosso. Sim. Que para cada mulher vai ser uma coisa diferente, Sim. né? Uhum. Para uma pessoa vai ser o beach tênis, para outra pessoa vai ser ficar no banheiro sozinha. Sim. Vai ser ir no mercado sem criança, vai ser ir trabalhar em paz, sabendo que ela pode banheiro, ficar 8 né? horas despreocupada que a criança vai estar No banheiro sozinho. Sem ninguém chamar ou entrar. E assim, de todas as coisas que a gente fala, a mulher tem que comer certo, a mulher tem que voltar para o exercício físico, a mulher tem que... Por que a gente não fala, você também tem que se priorizar? Sim. Né? Então, acho que isso é uma grande ferramenta de promoção de saúde mental, no sentido de que a gente, por mais que seja exprimido na nossa rotina, ali na nossa agenda, ter um momento para nós. Sim, né? sim. Acho que é questão, igual você falou, eu fiquei muito pensando. Não é questão da gente falar assim, que é ruim, né? Porque às vezes alguém pega o podcast, a conversa aqui no meio, só do caminho, e fala, nossa, maternidade é horrível, não sei o quê, uma adolescente tal, eu nunca vou ser mãe. Não é questão de bom ou ruim. É igual a gente falou, Complexo. complexo. É falta de informação. Não, né? e outra, eu acho que o problema maior não tá nem entre o bom e o ruim. O problema maior, pelo menos eu vejo no que eu passei, é você querer continuar tendo a mesma vida de antes, sendo diferente. É, verdade. Eu acho que o grande problema que eu passei foi esse. É eu buscar uma vida de antes da maternidade, depois dela. Uhum. Porque daí é uma conta que não fecha, Uhum. e aí você fica correndo atrás dessa conta que não vai fechar nunca. E assim, e a gente não também estigmatizar, né, a vida de uma mãe e uma não mãe, né? E aí a gente sempre fala que a mulher mãe, ela pode o que ela quiser, né? Às vezes a gente se coloca num lugar de que eu não posso, né? Eu não posso sair à noite com as minhas amigas, numa sexta-noite, no final de semana, né? Eu vejo que muitas mulheres paralisam quando eu sugiro isso no consultório. Assim, fala assim, e quando você vai sair com suas amigas? Não, sair, mas vou deixar? Não, mas só dorme comigo, né? E aí vai tendo vários... Não, mas a gente precisa dar espaço, né? É a dificuldade, né, das mulheres. Todas, acho que tem essa dificuldade. quase, né? A minha psicóloga, o dia que ela virou pra mim, falou assim, o que você faz pra você que você gosta? Nossa, Pronto. acho que vocês fazem essa pergunta pra todo mundo, né? Mas outra perguntinha que eu saí de lá acabada com essa pergunta. Porque eu não achava uma coisa que eu fazia pra mim, que eu gostava, que era pra mim, exclusivamente pra mim.
Eu fiquei uma semana, até eu voltar na psicóloga de novo, tentando achar alguma coisa e não tinha. Quem fez a Aí pergunta eu pra fiquei mim muito foi o triste. Lucas, você acredita? Ele falou assim, fala pra mim um hobby que você tem. Aí eu voltei lá na adolescência. Na adolescência eu tinha. Agora eu não tenho mais. Que aí você entra nisso. E eu fiquei muito mal. E aí, quando eu dou meus workshops de mindfulness, e sempre tem que a gente vai fazer, vamos fazer a divisão aí da sua vida, né? O que você faz? A gente nomeia lá no workshop como vermelho, verde e azul. O que você faz de verde na sua vida? Que é o que você faz para relaxar. A mulherada não sabe responder do mesmo jeito. E toda vez eu me lembro da minha psicóloga perguntando pra mim, daí agora sou eu que pergunto, e aí eu vejo na cara delas a cara que eu fiz lá há 7, 8 anos atrás. De não saber responder essa pergunta. Tão simples e tão difícil da gente. E isso é tão necessário, né? Que o ano passado a campanha tinha um manifesto, né? Que é como se fosse a voz da campanha. Que a gente tá aqui não só para falar de dor, mas a gente quer uma maternidade mais feliz. Sim. Né? Que talvez esteja na ponta da língua das mães o que fazem elas felizes. Né? Da gente experimentar esse lugar de potência e não só de cansaço, de exaustão, né? Porque é isso, a gente tá cansado de falar que a gente tá cansado. Sim. A gente tá cansada de não ter tempo, a gente tá cansada de correr. Sim. Né? Sim. Gente, né? Eu moro num prédio e aí a gente sempre encontra uma mãe ou outra e leva, eu tô de Uber, eu sou mãe Uber e tal. Porque é isso, né? Essa organização que a gente tem de vida de uma correria que realmente, se a gente não fizer muito esforço, não sobra espaço para nós mesmos, né? E aí, você sabe que você falou dessa correria, e às vezes é coisa que eu me questiono muito, que eu tenho filha, mulher, e aí eu falo assim, gente, e elas, as crianças, as meninas, elas vão crescer escutando a gente reclamar disso. Será que elas vão querer ser mães? Porque eu fico pensando, elas vão chegar lá na idade delas, decidir se elas querem ser mães ou não. Elas vão dizer, nossa, mas a vida da minha mãe era uma correria, e ela era aqui, e ela reclamando que não tinha tempo, que não sei o quê, que... Aí, às vezes, eu paro e penso, sabe? Às vezes que eu reclamo e eu vejo ela escutando, e a Helena é muito observadora. Muito observadora. Muito crítica. Muito esperta. E aí eu fico depois pensando, eu falo assim, gente, será que ela não vai lá no futuro, ela vai falar assim, nossa, eu não quero ter filho porque eu não quero ter a sobrecarga que a minha mãe tinha, entendeu? Aí, tô jogando aqui questionamento que às vezes eu acho um ótimo questionamento. E se a gente pergunta para as nossas mães, para as nossas avós, a maioria responde, não, mas é assim mesmo. Né? Então, assim, talvez a gente precise olhar para a maternidade da nossa mãe, da nossa avó, e ver que elas normalizaram coisas que hoje nós estamos questionando, para quem sabe a maternidade das nossas filhas ser realmente mais leve, mais feliz. E eu acho que teve uma mudança também muito grande de paradigma, assim, com relação ao que é ser mãe, porque eu acho que essa ideia, né, de ter uma rede mais orgânica, né, porque a família ali, todo mundo meio que junto, assim, e essa... não tinha, parece que essa preocupação tão grande, né? Se eu tô fazendo certo, não, porque eu que tenho que fazer, eu que tenho que... a minha mãe conta, né? Ela vendo a minha maternidade e a da minha irmã, ela falava, ai, gente, eu não era assim tão cansada igual vocês duas, não. Não, eu tomava sol, ficava cheia de marquinha, com 20 dias já queria namorar de novo, depois de parida, né? No caso, foi cesárea. Mãe, 20 dias... a sua cabeça tinha que estar em mim. Eu esperava no mínimo isso. No mínimo isso. Então, eu acho que teve também, e atendendo, né, a gente atende muitas mulheres, né, muitas gestantes e puérperas, enfim, mães de crianças pequenas, eu vejo muito isso, assim, esse rigor muito grande, né, de que eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, sem contar a nossa estrutura social hoje em dia, que faz com que a gente fique realmente muito
cansada e com muitas coisas, né? Então, assim, acho que é um conjunto de coisas, né? Acho que é entender o nosso momento social também, entender que esse cansaço nem sempre é da maternidade, pelo contrário, né? Então, assim, no caso eu também me preocupo muito com isso, porque a minha mãe fala que eu nasci cansada. Então, eu falo muito em casa, né? Eu falo pra vocês, gente, eu tô muito cansada. Como é que vocês vão acompanhar essas duas aqui, ó? Nem que é um pique. Não é o meu pique, entendeu? E aí, às vezes eu falo muito, ai, nossa, tô tão cansada. Aí, às vezes, o Benja chega e fala, mamãe, você tá cansada. Não, filho, não tô cansada, tô ótima. Então, eles vão pegando sim, né? Eu fico pensando, essa preocupação sua, né? A hora que você falou, eu tava pensando justamente isso, assim, mas é bom, por que a gente é mãe, então? Por que a gente tem 2, né? Ou 3, ou por que... Então, eu acho que a maternidade, ela também tem muitas coisas positivas, né? Acho importante a gente falar disso. Só que eu acho que a gente tá num movimento muito grande de desromantização, né? Então, por isso que a gente tá, assim, abrindo muito essas portas para poder falar dessa maternidade real, né? E não a ideal. E não no sentido das mães acharem assim, nossa, só eu estou passando por isso. Para as outras mães é lindo. Olha lá que gracinha, Clarinha, toda bonitinha, né? Toda arrumadinha. Aí a Thaís deve estar ótima, né? Eu que tô aqui toda descabelada, cansada. E não é isso, né? Então, acho que quando a gente vai falando disso, a gente pode, né, falar das coisas boas. Eu fico até curiosa para ouvir o que a gente tem para dizer. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também fazer esse movimento de desromantização, né? Eu acho que a gente tá rompendo, né? E eu vejo que a rede social tem um impacto grande nisso. E o boom de manuais de como fazer, de como ser mãe, né? Tipo, qual é a alimentação que você tem que fazer? Ai, que chato. Quais são as atividades? Porque não é só uma atividade gestante, você tem que fazer várias, né? Nutricionista. Então, assim, doula, eu falo assim, que é um boom de tantas demandas já gestante, né? E aí depois, quando a criança, tudo que você vai fazer, a rotina do sono... Gente, é muita coisa. A amamentação. É muita coisa. É muita coisa. É uma sobrecarga de e aí a gente perde uma nuance do É. instintivo ali. Não que maternar é instintivo, mas assim, o que eu acho que meu filho quer agora? E outra, o que eu acho que tá acontecendo agora? Eu acho que é muito particular tudo. O meu filho é diferente do da Suzana, que o meu filho é diferente da minha filha, que a minha casa, a minha profissão, o meu jeito de ser, tudo é diferente. Então, eu acho que essa comparação que às vezes a gente faz da maternidade, que eu quero ser a mãe que a Ludmilla é, entendeu? Isso também não casa, gente. Não dá. Igual eu falei que eu queria ser quem eu era sendo mãe, quem eu era antes de ser mãe sendo mãe. Eu acho que também essa comparação de eu querer ser a mãe que a Ludmilla é, eu querer ser a mãe que a Suzana é, isso também deixa a gente num estado de cansaço. A rede social traz isso. Sim, essa comparação. Sim. E eu acho que a gente volta porque eu falei no começo, né? A gente é na relação com o outro. Então, eu sou a mãe que sou do Benjamin e sou outra mãe com a Luísa. Sim, porque é único, é exclusivo, né? Sim. E aí a gente vai pensando também nas outras possibilidades de maternidade, né? Então, a mãe LGBTQI+, a mãe que tem, né, uma criança com algum transtorno diagnóstico ou alguma questão específica, né? Que a gente chama de maternidade atípica, mas a gente está ainda pensando em outros termos, né, para isso. Então, assim, a maternidade ela é muito plural, né? Então, quando a gente vai tentando entrar tudo dentro dos eixos do que tem que ser, isso vai gerando, assim, uma insatisfação, um cansaço, uma sobrecarga muito grande, né? Como se a criança fosse de vidro, né? E aí tem até um documentário que eu gosto muito, vou deixar como indicação, que chama Babies. É um documentário que acompanhou 4 bebês, né? Um na Mongólia, um na Namíbia, um no Japão e um nos Estados Unidos. E acompanha ali no primeiro ano de vida. E é tão legal você ver, assim, uma discrepância. Vocês já assistiram? Já assistiu? É ótimo, né? É tão perfeito aquilo, né? De você ver, assim, eles estão se constituindo ali na vida que eles têm, real, concreta. Então, essa cobrança tão grande que a gente tem do que tem que ser feito, porque a criança tem que fazer inglês, tem que fazer Kumon, tem que fazer natação, tem que fazer tênis, e agora beach tênis também, porque o beach tênis tá na moda. Então, assim, é muito complicado. E a gente não tá falando ainda da cobrança com o marido, né? A gente não entrou nessa. A gente nem... Cadê o marido, gente? Cadê o pai dessa criança? Né?
estão em Nárnia. Mas você Fica a sabe, é que nem eu nessa Suzana gostou, né, Suzana? Gostei dessa risada. Eu nessa minha busca, né, da minha saúde mental de volta, né, tentando equilibrar ela, não é nem de volta, é equilibrar ela, eu descobri TDAH, que eu nunca tinha sido diagnosticada, mas sempre tive. Daí você começa a fazer toda uma análise desde a infância, o histórico familiar, pai, mãe, né, que é biológico. E aí eu me vi nisso. E aí hoje, com o conhecimento todo que eu tenho, eu entendo que lá atrás, igual você falou, a gente não é ninguém igual. Eu tenho TDAH, então pra mim é uma coisa difícil o maternar. É difícil eu ser mãe, porque eu esqueço as coisas, porque eu não presto atenção, meus filhos estão tão acostumados a relar em mim pra eu prestar atenção neles, e aí me irrita, mas só que eu sei que é uma necessidade que eles desenvolveram pra saber que eu tô conectada com eles naquele momento e ouvindo eles. Então eles, mãe nunca é um mãe, eu já reparei isso em casa. Até quando eu tô ouvindo, eles chamam 3 vezes. Eu falo assim, eu tô ouvindo, eu já respondi. Mãe. Eu acho que essa é a característica da mulher. Eu já pedi pra me chamarem de outra coisa. Mas lá em casa tem o segundo nome, já falei pra vocês, né? Eu falei que tem hora que eu não aguento mais com o tamanho. E aí me irrita tanto que eu falei, quando vocês perceberem que eu tô brava, vocês me chamem de Alice. E aí a Clarinha tem 3 anos, né? E aí ela foi a primeira a perceber. Quando ela me vê um pouco mais, né, fora de mim, assim, ela fala, Alice! Aí eu já dou risada, né? Eu falei, olha só, ela me compreende muito bem, assim. E aí eu me cobrava não ser a mãe que esquece, mas eu vou esquecer, gente. Não tem jeito de eu não esquecer, entendeu? Eu só fiquei pensando em você nos grupos de WhatsApp da escola. E aí eu sou impulsiva, então tudo, e era tudo coisa que eu me cobrava. Então, tipo, se eu tô no meu hiperfoco e alguém vem e tira, pode ser meu filho, pode ser meu marido, pode ser meu empregado, pode ser qualquer pessoa, eu perco a paciência. E aí eu me culpava por perder a paciência com eles. Mas é o meu jeito, gente. Agora, eu não isso é vou não importante, conseguir. né? Essa é uma condição. Pode E Aline, isso aí é muito importante, porque inclusive, né, a gente tá estamos no mês de abril aqui na gravação, e a gente tá falando muito sobre o autismo esse mês, né? Uhum. E as mulheres são subdiagnosticadas no autismo, e na vida adulta, a maternidade é que é a porta de entrada para um diagnóstico. E outras neurodivergências, né? Uhum. Então, assim, o quanto a gente silencia, porque a gente tem que aguentar, né? A gente foi feita pra dar conta. Sim. E aí a gente negligencia toda uma condição durante uma vida, ou boa parte da vida, e tem prejuízos com isso, Sim. né? Emocionais, inclusive. E assim, o Sim. psicodiagnóstico, né? Eu acho que a gente... é algo tão, assim, que a gente vai tomando cuidado, porque a gente não quer estereotipar ninguém, né? Cada pessoa que tem TDAH é de um jeito específico, exclusivo, mas acaba que o diagnóstico, né, ali, ajuda a gente a ter estratégia para lidar. Então não é porque você é impaciente, né? É porque você tem uma condição, um jeito que precisa ter ali algumas estratégias para poder lidar com isso. É mais fácil. Mas eu acho que a importância do diagnóstico é isso. É você entender o seu funcionamento. Para mim, o diagnóstico de TDAH veio como libertação, uma libertação no sentido de eu ter uma aceitação maior para mim. Muitas pessoas falam Um isso. alívio, porque o que acontece? Igual, por exemplo, o TDAH tá atrás de dopamina. Nós estamos o tempo inteiro querendo dopamina, que é o que a gente tem falta. E aí, as coisas rotineiras da casa ali, com o cuidado dos filhos, zero dopamina. Entendeu? Então, daí é coisa que eu acho pé no saco sempre fazer. Mas assim, pé no saco, todo mundo pode achar, eu acho pé no saco ao quadrado. Então, assim, essa coisa da rotina ali e tal, não sei o que, pra mim não é. Só que em compensação, se eu for fazer uma gincana no aniversário do meu filho... Animadora de festa. Eu sou o contrário. A Suzana sabe muito bem Eu como sei. Ela foi escalada, porque eu precisava de alguém pra ficar com outro time, gente. Não tinha como eu ficar era com dois times. Eu vou te mandar os contatos de recreador de Assis.
Aí eu falei, Suzana, você vai ser o capitão do outro time, porque a gincana vai ter 2 times, a gente vai dividir por cor, e eu preciso de alguém no outro time. Aí Olha, isso te a deixa amizade mais... verdadeira. Então, mas Aí isso libera dopamina, mãe adora fazer Aham, isso. porque ela se entendeu? tornou a criança que tinha que cuidar. A competição não era mais entre as crianças. A parte boa da maternidade é essa. A gente encontra criança que existe em nós. É, A cada aniversário, a cada apresentação na escola, né? Que eu fico mais feliz do que eu. Mas então foi legal pra eu entender esse meu funcionamento. Sim. Que não é que eu sou ruim, que eu não sou uma boa mãe porque eu detesto fazer o dia a dia, o corre do dia a dia. Que eu sei ser uma ótima mãe que ninguém vai ser em outros momentos. Até eu me emociono. Porque eu me cobrava muito isso. Tipo, eu falava assim, nossa, todo mundo gosta de arrumar lanche. Todo mundo gosta desse, né? E eu não gosto. E aí, o dia que eu entendi que também eu conseguia ser a mãe que meus filhos... igual um dia até meu filho me cobrou alguma coisa e eu já tinha entendido tudo isso. Eu falei assim, Otávio, qual que é a mãe que faz uma gincana no aniversário? E ele, tipo, tinha me Questionado. com uma cobrança, assim. Eu falei assim, filho, que mãe que faz uma gincana no seu aniversário com a sua sala inteira? E com a mãe participando. E aí, com a mãe participando. Aí ele ficou quieto. Nenhuma, né, mãe? Então, qual mãe que você já foi no aniversário que fez isso dos seus amigos? Aí, só que assim, foi todo um percurso para eu chegar e entender isso e aquela cobrança dele não pesar em mim naquele momento e eu me cobrar de eu não sou uma boa mãe. Entendeu? Então, E aí você consegue se abraçar. É? Né? Esse O oferecimento de mulheres. Porque como é doido se encontrar. Sim. E ao mesmo tempo, como é libertador, quando a gente consegue se acolher e se abraçar. né? Entender E como tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. Sim, sim. E tá tudo bem comprar. Não tá bem, não tá normal, porque nunca vai ser, porque tem um transtorno aí no meio do caminho. Mas tá tudo bem. Mas tá tudo certo. Mas é libertador se entender, né? Sim. Que é isso que E deixa aí a mais gente fácil, fala de né? maternidade real, Sim. do possível de cada uma. Aham. É verdade. E é isso. É isso. Por aí, gente. Olha, gente, eu não sei o que vai rolar, mas eu tô achando um arraso, assim. Ai, é muito gostoso, né? Tá conversando sobre tudo isso. Acho que a gente vai ter que fazer outros, porque vai ficar muito Outros coisa ainda. assuntos. Então vai ficar muito longo e tem muita coisa pra fazer. A noite da Marguerita. Então, sexta-feira, eu já não ia. Verdade, amor. E, gente, é isso que eu falo, que as mulheres têm muita dificuldade. Porque homem, se ligar agora, fulano, vamos no bar tal ou no restaurante tal. Ah lá, ele tá concordando. ó. Ah lá. Não é? Concordando. É assim, 5 minutos, tá todo mundo lá. Gente, E a mulher? é um parto. Consegui dormir. Se é um parto, É um parto. literalmente. Porque é assim, né? Eu sempre. Isso eu acho a grande injustiça, né? Porque a pessoa tem o futebol, a pessoa tem 2 vezes na semana e fala, tá, hora é meu futebol. É E ela assim. simplesmente pega as coisas e vai pro futebol. Aham. Né? Agora, assim, que hora que eu consigo ir? Porque daí tem que dar tempo de eu voltar pra fazer a lancheira, porque eu que vou levar. Então, Aham. assim, é todo um engenho, né? Uma engrenagem Gente, ali. é. O horário do pit-stop. Gente, fica a dica. Faça um beach tênis. Mas aí a gente... Acho que a gente entra na questão da sobrecarga, né? E até do burnout, que é algo que a gente também tem falado. Porque é isso, a gente tá acostumada, né? Que a mulher é multitarefas. E a gente ninguém é multitarefas, né? A gente criou essa ideia de que nós somos multitarefas, que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aham. Só que a gente vai ficando cada vez mais responsável, tanto por pensar quanto para executar as tarefas do dia a dia, né? Então, aí, né, o homem não tinha entrado até agora, apesar de ser genitor, chegou a hora dele, né? Como é que o homem... Eu acho que eu tenho, né, sorte, eu devo ter escolhido muito bem meu marido. Não faz propaganda. Né? Porque ele é muito, né, envolvido com tudo isso, né, com todas essas tarefas. Então, e isso, claro, né, traz
um alívio muito grande, assim, para essa rotina do dia a dia. Sim, mas eu sei que essa não é a realidade da maioria das mulheres. Mas né? então, a gente tá falando bem, mães, né? Que às vezes tem até mais dificuldade. Mas eu vejo amigas que não são mães. Sim. E às vezes elas têm mais dificuldade ainda. Porque nós ainda queremos sair porque a gente já tá sobrecarregada. Elas não. Elas querem dar conta de tudo também. Sozinhas. E elas ficam falando não. Porque elas só têm que ficar com o namorado ou com o marido em casa. Porque, não, eu tô muito cansada, eu já trabalhei demais, eu vou ficar aqui. Né? E aí a gente vê que não é uma questão das mães, e sim das mulheres. Uma questão de gênero. Das mulheres, da mulher se priorizar. Isso. Mas eu acho que tem também uma coisa que é... Colocar uma carga muito grande na nossa, que é o cuidar. Então a gente acha que a gente tem que cuidar da casa, a gente acha que a gente tem que cuidar do marido, a gente acha... E a gente tá sempre cuidando. Mas eu acho que é uma coisa não assim, cuidando da gente. Quando você fala assim, eu tive muita dificuldade dessa... Eu queria fazer igual era antes. E eu fico pensando, o que era esse antes? O que tinha antes, né? Porque às vezes ela não quer sair, porque lá na casa dela, ela vai ficar quietinha lá, ela vai ler alguma coisa, ela vai ficar de boa. A gente não pode ficar de boa em casa, lendo alguma coisa. Sim. Não dá. Então, assim, eu acho que essa questão do individualismo também, de cada um na sua bolha, né? E é isso que eu acho que as meninas disseram da pandemia. A pandemia, ela traz um marco muito importante na forma de nos relacionarmos, né? Então, antes a gente estava mais apto para os encontros. Sim. Hoje, a gente já teve até ali, né? No começo, talvez, esse alvoroço, vamos todo mundo encontrar, mas mudou o padrão. A gente já não tem essa disponibilidade tão grande para estar com o outro. Sim. A mulher que não tem filho, ela encontra muito refúgio. Em casa, no trabalho, na vida, para dormir. A mulher que é mãe, não. Porque dentro de casa... né? É melhor sair. É melhor sair. Não, muitas vezes é melhor sair. Porque eles vão brincar no parquinho. E aí sai com quem? Né? E vai sair com quem? Porque é isso, pra juntar a agenda de nós três aqui, minha filha, é uma coisa assim, bizarra, né? Não, mas hoje, mas esse horário é super difícil. É isso que eu acho, que eu sinto falta nas mulheres que eu vejo, assim, igual... Eu falei do beach tênis, eu combinei com as minhas amigas. Falei assim, quarta do beach tênis. A gente tem um grupo que chama Quarta do Beach Tênis. Porque eu falei assim, a gente vai ter que marcar um dia. Porque se a gente não marcar um dia, é sempre uma, não pode por causa disso, por causa daquilo. Marca o dia e vai quem pode, né? Vai quem pode. E pronto. Porque senão era difícil da gente conseguir por conta disso. Tem toda uma logística ali, né, pra você conseguir. Então daí eu sei que toda quarta logística é mesmo. Fica mais fácil. E a gente também precisa criar recursos internos de confiar que a outra pessoa, para as mulheres mães, né? Que a outra pessoa que tá ali na casa deveria. Então, assim, a gente acaba incentivando, às vezes obrigando, essa outra pessoa tem o mesmo direito de sair para o seu futebol, você sair para o seu beach tênis, você sair para a sua massagem. Então, assim, a gente precisa criar a nossa versão do futebol com os amigos, com o mesmo rigor que a maioria dos homens tem o seu futebol com amigo, o bar com os amigos, né? Então, assim... A viagem. Né? A viagem é o ápice. O ápice, nossa, da libertação. Nossa Senhora. A gente vai. Não, eu falei, tá tendo uma caravana. Excursão. Mas você sabe que eu falei pro meu marido, que esses dias eu tô muito correria. Você já sabe, eu tô de plantão desde sexta-feira. Acabou ontem meu plantão. Faz 3 dias que eu tô de plantão. Hoje, antes do podcast, eu tava resolvendo coisas do plantão ainda. E semana que vem eu tenho bastante coisa pra fazer também. O final de semana. Não, semana tem coisa pra fazer, mas eu tenho coisa sábado e domingo também pra fazer bastante. Então é 2 finais de semana. Eu virei pro meu marido e falei assim, olha, eu não sei se você vai. Eu vou para Londrina no final de semana do dia 20. Se você vai comigo, aí é uma escolha sua se você vai querer ir ou não. As crianças vão ficar na minha tia. Se você não for, ficam com você. Se você resolver ir, vai ficar com essa tia. Eu já estou decidida que eu quero um final de semana tranquilo.
sem ninguém. E assim, Aline, eu acho que a gente às vezes chega num ponto que a gente tem um pouco mais de liberdade na relação pra comunicar isso, né? E tem mais abertura. Sim. E aí, às vezes, uma mulher que não tem esse hábito fala assim, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso, né? Mas eu meu não nome tinha, capaz. Fala assim, nossa, não me vejo fazendo isso. E às vezes não é ir pra Londrina, às vezes é almoçar sozinha um dia. Mas o que eu tomar quero, um café. o que eu falo que eu quero ir pra Sabe? Londrina é que eu quero entrar no shopping sem ninguém olhando. Aí eu até falei pra ele, falei assim, se você for comigo, você combina com algum amigo seu, porque eu não quero você andando atrás de mim no shopping. Com cara de Eu acho que que... ele já entendeu que ele não deve ir. Com cara assim, ó. Ai, anda logo, sai dessa loja. Eu não quero, eu quero andar. É seu momento, né? Tipo ali, sozinho e tudo. Mas você sabe que pra chegar nisso, tem 8 anos de terapia. Porque assim, não foi hoje, ontem, nada. Tem psiquiatra envolvido, tem terapia, tem muito autoconhecimento, tem muito curso, tem muito... Mas o quanto é Então, assim, importante é uma esse primeiro construção. passo, né? Sim, e a gente se autorizar a fazer coisas sozinha na solitude, né? Gente, já tem 3 anos que eu tiro férias sozinha sem meu marido. E é uma delícia. E o quantas outras mulheres falam, como assim você vai viajar sem seu marido? Mas viagem é o momento do casal. Onde tá escrito isso, gente? E às vezes ele vai gostar também de ficar longe de mim. Eu falo, mas não dá cobra. Imagina ele ficar longe de mim. Não é só pra mim, é de ambos os lados. Eu acho que quando a gente fala do afogamento, né, eu fico pensando numa ideia de oxigenação também, assim, porque as relações precisam dessa oxigenação, assim, né, inclusive com os filhos. Então, não dá pra... É muito ruim que eles sejam o centro da nossa vida, né, porque não deve ser, porque a gente não deve ser também o centro da vida deles. Então, essa oxigenação das relações, assim, ela faz bem pra todo mundo. Sim. A questão, eu acho que é como que a gente encontra caminhos para isso, né? Se a gente tem uma cultura que fala que a mãe tem que estar ali o tempo todo com a criança, que a mãe tem que estar em todas as atividades, que a mãe tem que acompanhar, né? E que o homem tá livre para poder fazer as coisas que ele tem que fazer. Então, é uma estrutura, né, ideológica que mantém isso funcionando desse jeito, Sim. né? Quando a gente vem com a campanha, né? Acho que a campanha é esse movimento que vai talvez trazendo esses pontos, né, e não só a campanha, várias outras, né, outros movimentos no mundo, que vai trazendo para poder questionar de fato essas estruturas, né, para poder trazer um novo, para a gente poder, só da gente poder falar disso já é um caminho, né, Sim. e aí eu acho que como que isso vai chegando, assim, nos lugares que tem que chegar e como é que as mulheres vão se identificando com isso também, né, que acho que é isso, como que isso se conecta em cada uma delas, né? Se a gente for pensar em saúde mental materna, para mim, né? O que é saúde mental para mim? Né? Para você, para você, para você, para você. O que é saúde mental, né? Acho que nós 3 aqui temos experiência de ter aborto espontâneo, né? A gente também, a questão do luto perinatal, né? Também é uma questão que a gente conversa dentro do movimento. Então, como que foi para cada uma de nós essa experiência, né? De perder um bebê. Perdeu 2, né? Assim, então, eu acho que a gente vai podendo trazer, né? Dar visibilidade e poder falar de alguns temas que eles ficam muito escondidos ali, né? Muito velados. Muito mesmo. Mas é assim. Ai, gente, foi muito gostoso. Eu queria finalizar com quando você contou a história da Irena, né? Eu lembrei do movimento Rosa Branca, que é um movimento que aconteceu, né, durante o nazismo lá na Alemanha, em Munique, que foi um grupo de universitários que começaram a perceber que o nazismo, né, que aquilo tudo que o Hitler estava falando não era bem assim, que aquilo estava muito estranho, e eles fizeram um movimento pacífico, né, para poder começar a sensibilizar as pessoas de que aquilo que estava sendo dito, na verdade, não era tão verdade assim. E eles fizeram panfletos e colocaram no correio das pessoas com frases, né, trazendo a questão do amor, da união, do respeito, né, enfim, frases diversas. E isso foi um movimento que foi despertando de alguma forma as pessoas para o que estava acontecendo não era tão legal assim como estava sendo dito, né? Sim. Então, assim, a Irena também é uma pessoa que vai, né, de uma forma ali muito corajosa, né, fazendo coisas que parece bizarro, assim, né? Você vai morrer se você fizer isso. E, de fato, né, todos esses jovens, depois eles morreram, né, porque eles não poderiam ter feito o que fizeram, mas ele foi o cerne
para que acontecesse depois todo o movimento de compreensão do que estava acontecendo, era o nazismo, né? Sim. Então, eu acho que os movimentos, né, eles têm esse poder de uma chama, né, de uma mensagem, de uma semente que vai podendo ser, trazendo transformação depois disso. O pontapé inicial, né? Às vezes a gente pode pensar assim, mas essa conversa aqui, né, vai ficar entre, né? Porque às vezes eu acho que acaba as campanhas, às vezes tem umas ideias muito lindas, mas aí desanima no meio do caminho, né? E é o que você falou mesmo, se não começar de algum jeito, né? Nunca vai. E a campanha não somos nós três aqui, né, representantes. Acho que a campanha ela é aberta, ela é para todos. Não precisa ser profissional da área da saúde, né? Não precisa ser psicólogo. É só abraçar a causa e se unir a nós e, né, promover ações, falar disso com quem você conhece. Acho que assim a gente vai quem se tocar, né? Caminhando mais e mais. E é um convite para as mulheres também, né? Porque eu acho que quando você fala desse esvaziamento, assim, a gente convida, mas as mulheres não vêm, mas a gente tem que ir até onde elas estão. Até quando a gente vai onde elas estão, a gente tem dificuldade de encontrá-las, né? Sim. Que são aquilo que a gente vai tentando fazer nas UBS, ou mesmo de grupo aberto, gratuito. Então, assim, é um convite para as mulheres também poderem, talvez se sentirem acolhidas e fazer esse movimento também de procurar, de né, aquilo também, né? que possa ajudar. É legal. Vocês estão, nós e vocês estamos plantando sementes, né? Sim, que bom. Para despertar essas mulheres, né? E aí, cada uma de vocês deixa uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, para que elas possam se sentir abraçadas nesse momento. Aí, quer começar do jeito que começou a apresentação? Vai vir. Eu já tô entendi que sou eu. Eu acredito muito na potência do encontro. E quando eu me encontro e encontro sororidade, eu encontro receptividade na outra pessoa, eu posso me acolher e me permitir ser quem eu sou. Então, o meu desejo é que a gente possa celebrar que a gente é de verdade, com todas as nossas belezas e sombras. Ai, nossa! E agora você? Tem como editar isso aí? Olha, pesou agora. Eu vou ser mais direta. E eu tenho um slogan, uma das frases da campanha, que fala que a mãe boa é a mãe que erra, né? Então eu queria que a gente se permitisse errar e que esse erro também faz dos nossos filhos seres humanos mais de verdade. Sim. E que a gente possa se acolher nesses erros, né? E de que tá tudo bem errar, tá tudo bem ser a mãe que a gente consegue ser. E da gente ir encontrando o nosso modo de maternar, né? Sim. Que seja mais leve e mais feliz. Eu também. Eu acho que um abraço gostoso de receber é um abraço que é dado junto, assim, né? Então, acho que se abraçar é legal, mas acho que abraçar o outro é muito melhor, né? Assim, receber. Então, acho que seria um abraço, assim, de trazer para a relação, né, para as relações, aquilo que está dentro de nós, assim, né? Se cada mulher que sofre, ou que se sente mal, ou que está cansada, ou que está se sentindo culpada, ela pudesse compartilhar isso, né, com uma amiga, com o companheiro, né? Às vezes, não necessariamente com o filho, mas às vezes poder receber ali o abraço, né, de outras pessoas. Eu acho que esse compartilhamento, né? Entender que outras mães também vivem o que elas estão vivendo, eu acho que isso é um abraço, assim, né? Sim. Então, acho que é sair da própria cabeça, assim, só eu que sinto isso, só eu que sofro isso, e ir pro encontro, né? Eu acho que é isso. Sim. Isso faz a gente entender que a gente não tá sozinha, né? E eu acho que não estar sozinha é ser abraçada de alguma forma. Sim. Ai, lindo, gente. Amei mesmo essa Já conversa. vamos lançar a excursão, né? Bonde das mães e se abraça. Tô bem fã com isso aí. Ai, já gostei. Prometo homens e crianças. Cabe todo mundo, já vou chegar. Literalmente, coração de mãe. Coração de mãe, Falem também onde que o pessoal pode encontrar vocês, mais sobre a campanha, Maio Furtacor.
Nós temos o Instagram da campanha, né, oficial, que é @maiafurtacor. O nosso Instagram, que é local, chama @ondafurtacorassis, né? Lá a gente vai postar as ações de maio, que a gente vai ter a Marcha Furtacor no dia 4 de maio e um simpósio no dia 9, né? A gente vai divulgar tudo por lá. E a gente vai sempre nos movimentando nesse sentido, né? E aí tem o site também da campanha, que é maiafurtacor.com.br. Lá tem todas as diretrizes, material gráfico, para quem quiser aderir à campanha. Sim. Tudo certinho. Aí a gente coloca o Mulheres que se Abraçam para ajudar. Com certeza. O nosso canais também estão à disposição para, né, Michelle? Nem pedir para Michelle para falar isso. Eu sou rebelde. Quem te mais? Agora ela não vai poder falar não. Eu já ofereci. Para ajudar também a divulgar o que vocês forem fazer. Nós precisamos, né? É. Nós precisamos. Muito bom. Mas Muito então obrigada. Tá bom. Um grande beijo para todo mundo, né? Convido o Isso. pessoal aí para nos seguir. Gente, estão todos convidados aí para seguir nós nas redes sociais. Então a gente está no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook. Então curtam, compartilhem. Na TV a cabo. Na TV a cabo, que a gente é chique Nossa, também. que Nós chique. estamos na televisão. Também falaram isso agora. Canal 24 e 42. Devia ter falado menos. Então vai estar passando também na televisão, tá bom, pessoal? Sim. E aí, então, fiquem atentos aí. Ah, não esqueçam de comentar, de pedir Isso. assuntos do que vocês querem que a gente traga, indicar convidados também, porque a gente quer que esse podcast seja feito por todos nós, todas juntas, por bem maior das mulheres, né? Isso aí. E compartilhem muito, muito, porque daí vai atingir muitas mulheres, E né? ajuda a gente a divulgar. Então, um grande beijo e até o Até a próximo. próxima.